Pronto, já estamos gravando. Bom, compartilhar minha lousinha agora com vocês para começarmos a observarmos como são feitos os cálculos da probabilidade, tá? Vamos lá. Primeiro, tá, pessoal, probabilidade geralmente ele é expresso em porcentagem. Então, geralmente, a probabilidade ela é expressa em porcentagem. Primeira noção que teremos é essa. Geralmente, a probabilidade é expressa em porcentagem. A fórmula para o cálculo da probabilidade será sempre assim, ó. P será igual a... Vou explicar já o que é cada um desses daqui. NA sobre N ômega. Essa é a fórmula que nós encontraremos nos livros didáticos. Depois eu vou simplificá-la para vocês aqui. Esse NA é o número de elementos que me interessa. Costumamos dizer assim, é o que eu quero que aconteça. É o que é interessante para mim. Então aqui, dado um evento aleatório, a probabilidade só pode ser aplicada em eventos aleatórios. Quando um evento aleatório acontece, a fórmula para calcularmos a probabilidade, cujo resultado deverá ser dado em porcentagem, querendo o resultado em porcentagem, basta que eu multiplique esse valor aqui por 100. Então é comum nas fórmulas vocês verem esse 100 também. Lembrando que esse 100 que está aqui era para que o valor seja expresso em porcentagem. Na prática dizemos assim, ó, é o que eu quero sobre o que eu tenho. Então essa fórmula pode ser simplificada para não ficar desse jeito, pode parecer sem sentido para vocês, mas para explicar a origem desse NA e desse N ômega, nós teríamos que entrar num outro ramo da matemática que não é interesse nosso no curso, não é uma área de interesse de administradores e de contadores, que seria uma área chamada de casualidade aleatória ou simplesmente probabilidade aleatória. Aí ficaria claro do porquê desse NA e N ômega. E teríamos que entrar também em análise combinatória, não é de interesse de vocês. Portanto, essa fórmula será simplificada aqui no curso de vocês para essa aqui, ó. Essa aqui, se vocês colocarem no Google agora, por exemplo, vocês verão que terá essa fórmula aqui. Essa fórmula será simplificada para Q sobre T. E o resultado vezes 100, para que saia em porcentagem. O que eu quero sobre o que eu tenho. Ou esse Q pode ser entendido por o que eu preciso sobre todos os valores possíveis que eu tenho. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Atira um dado não viciado. Gente, quando vocês virem esse termo, dado não viciado, não quer dizer um dado que não é drogadicto, tá? Não usa drogas. Quer dizer o seguinte, ó. Um dado não viciado é aquele que a soma das faces opostas é igual a 7. Talvez vocês nunca tenham reparado isso num simples dadinho. Mas se eu pego as faces que são opostas, por exemplo, se saiu 6 para cima no dado, eu sei que a face que está lá para o lado do chão, a face de baixo, é o número 1. Se o 5 está para cima, eu sei que o 2 está embaixo. Se o 4 está para cima, eu sei que o 3 está embaixo. Dado não viciado é aquele que é um cubo perfeito e que a soma das faces opostas é igual a 7. Tem que ser assim para que a probabilidade funcione, tá, gente? A probabilidade não funciona com dados viciados. Então, pega um dado não viciado e eu quero saber jogando o dado, qual é a probabilidade de dar o número 3. Eu faço assim, ó, quantos números eu tenho no dado? Bom, um dado tem 6 faces, portanto, um dado tem 6 números. Desses 6, eu quero apenas um entre os 6. Então, a probabilidade de eu jogar um dado e sair o número 3 é calculada da seguinte maneira. Ó.
A probabilidade é 3, desculpem, é 1 em 6 possíveis. Tem 6 números possíveis e eu quero apenas um desses 6. Multiplico o resultado disso por 100 para que o resultado seja expresso como percentual. Dividindo 1 por 6, logo nós perceberemos que a probabilidade de um número qualquer do dadinho lá na hora que eu jogo de sair é de 16,67%. Pronto, eu tenho 16,67% de atirar um dado aleatoriamente e o número que ficar com a face para cima, o número que deu no dado é o número 3. Prontinho, calculado. Viu como é facinho a probabilidade que às vezes assusta tanta gente? Agora eu vou dar outro exemplo para vocês aqui. Ó. Atiro um dado. Quero saber qual é a probabilidade do número desse dado ser par. Primeiro eu conto todos os números que eu quero. Eu quero que ele esteja par. Vou contar a quantidade de pares que tem no dado. Os números pares que podem sair do dado são o 2, o 4 ou o 6. Está totalizando 3 números. Então, no conjunto Q, tem 3 valores. São 3 entre 6 possíveis. A probabilidade é calculada assim, ó. O que eu quero são 3 números sobre o que eu tenho, 6 possíveis. Para o resultado ser em porcentagem vezes 100. Probabilidade de sair um número par, isso bem calculado e bem feito lá, é de 50%. Então, quando eu jogo um dado aleatoriamente, um dado não viciado, existe a probabilidade de 50% de sair em números pares, 50% de sair em números ímpares. Pronto. Dado interessante, só para cultura, absolutamente inútil, mas para a formação de vocês é interessante. Os americanos e os países de origem anglo-saxônica não jogam para o ímpar. Somos só nós latinos que jogamos o famoso para o ímpar. Vocês podem ver que numa partida de futebol, na Olimpíada, numa partida de basquete, ninguém tira para o ímpar para ver o lado da quadra, para ver quem vai ficar com quem começa com a bola, nada disso. Somos só nós latinos. E atenção, o par ou ímpar é um jogo injusto, falando sobre estatística e probabilidade, por isso que ele não é utilizado em competições oficiais. As crianças americanas e anglo-saxônicas de forma geral, eles fazem o jockey-pô. Por que ele é injusto? Porque quem pede par tem uma chance muito maior de ganhar. Porque, ó, presta atenção ao que eu direi. A soma de dois números pares é sempre par. A soma de dois números ímpares é sempre par. Quaisquer dois números ímpares que eu somo, o resultado dá sempre par. Então, quem pede par tem uma probabilidade muito maior de ganhar o par ou ímpar. Então, nos outros países isso não é muito legal, não. Pediu par, a chance de você ganhar é muito maior. Porque a soma de dois pares é par, a soma de dois ímpares é par. Quem pede ímpar só tem uma chance de ganhar. Se ele colocar ímpar e o parceiro dele, o cara que ele está jogando para o ímpar pedir par. Só a soma de dois números só é ímpar, se somente se um for par e o outro for ímpar. Faça um teste para você ver. Vou pegar dois números pares aleatoriamente. É 12 e 14. 12 mais 14, 26. 26 é par. Pegarei aleatoriamente dois números ímpares qualquer. 13 e 11. 13 é ímpar, 11 é ímpar. 11 mais 13, 24. 24 é par. A soma de dois números ímpares sempre dá um número par. Então, para o ímpar não é praticado lá, porque quem pede par tem sempre uma chance muito maior de ganhar. Quando nós estamos fazendo lá no ensino médio, introdução à probabilidade, ainda a gente coloca a meninada para jogar para o ímpar, transforma esses números numa tabela de distribuição de frequências,
coloca na gaussiana e a gente mostra o comportamento do par ou ímpar. À medida que eles vão jogando e vão aumentando o número de partidas, cada vez mais os dados tendem a uma curva normal. E aí quem pede par quase sempre ganha. Então isso é só a informação quase inútil aí para vocês, mas para vocês saberem. Então vai jogar par ou ímpar com o espelho, se você pedir ímpar você vai perder sempre, tá? Perde par. Vamos lá, voltando aqui. Então, lembrando lá da formulinha, nós vamos transformar, como é álgebra, né? Nós dizemos em matemática n de A sobre n de ômega. Nós traduziremos isso para sempre assim, ó. Probabilidade será dada pelo que eu quero, dividido pelo que eu tenho. Sempre assim, para os resultados serem em porcentagem, aqui no nosso curso, nós sempre expressaremos a probabilidade de ocorrência de um evento em porcentagem. Essa é a formulazinha para o cálculo. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Ó. Sabemos que um baralho é composto por 52 cartas. Essas 52 cartas são divididas em 4 naipes. Os naipes são aqueles símbolozinhos que tem na carta do baralho, copas, reis, enfim. Temos 52 cartas divididas em 4 naipes. Qual é a probabilidade de eu tirar uma carta ao acaso e essa carta for do naipe de copas? Primeiro vamos analisar o total de números da carta dos baralhos, ou seja, o que eu tenho são 52 cartas. Vamos analisar aqui agora o que eu quero dessas 52. O que eu quero das 52 é uma carta que tem um naipe, conforme falei, de copas. Vamos pensar assim, ó. Pensemos no seguinte, ó. São 52 cartas divididas em 4 naipes. 52 dividido por 4 dá 13. São 13 cartas de cada naipe. Então, das 52, eu tenho 13 de cada naipe. Quem será a probabilidade de eu tirar uma carta de copas? São 13 que eu quero sobre 52 que eu tenho, 52 possíveis. O resultado para sair em porcentagem, vezes 100. Fazendo essa continha, 13 dividido por 52 vezes 100. 13 dividido por 52 vai dar 0,25 vezes 100, 25%. Nem precisava, na verdade, dessa conta toda, né? Se são 4 naipes, não importaria o número de cartas, a probabilidade seria de 1/4, 25%. Mas está aqui um outro exemplo de exercício de probabilidade. A próxima lista que eu passarei para vocês, gente, eu não consigo enviar hoje porque meu computador não está abrindo o Word. Vou até mostrar para vocês aqui, ele deu uma travadinha aqui, não sei, no pacote Office, muito provavelmente, eu teria que mexer nisso depois com muita calma. Mas o Word não está abrindo. Inclusive, quem conhecer mais de informática aqui e puder me dar uma dica sobre o que pode ser esse problema, eu agradeço. Nada de Word, ó. Ele ameaça abrir e não abre. Professor. Pois não. O seu computador possivelmente deve estar com algum vírus e ele está bloqueando o funcionamento do pacote Office. Aí você tem que fazer a remoção do vírus com formatação do notebook e reinstalar o pacote Office para voltar a funcionar. Sim, é que eu comprei um novo pacote, na verdade, do antivírus, né? Eu estou com o antivírus pago aqui. E eu estou desconfiado que não é vírus, porque eu estou desconfiado que, na verdade, que é conflito entre os dois Offices, né? Porque os outros aplicativos do Office estão abrindo. Ele não está abrindo especificamente o Word. Isso que eu estou achando estranhíssimo. Quer ver? Ó? Bom, pelo menos estava. Quer ver agora que eu vou tentar, não vai abrir o PowerPoint também? Ó, se ele está pensando assim é porque ele já abriu. O PowerPoint está abrindo, só estou com esse problema com o Word. Olha lá. Então, eu comentei porque o computador do meu namorado deu o mesmo problema. Só que aí deu o primeiro problema com o Word também, depois o Excel parou, depois o PowerPoint foi parando aos poucos.
O que eu fiz foi mexer no Regit lá do computador, nos registros gerais, tirei todos os dados relativos ao Word, ó, coloquei nessa pastinha, inclusive, para depois devolvê-la para o lugar. E fiz de tudo aqui, mas não consegui reabrir o Word, não. Entrei no site da Microsoft para ver o que poderia ser. Aí o que eu estou pensando em fazer é desinstalar única e exclusivamente o Word e depois reinstalá-lo. Mas como as listas de vocês estão todas no... Se bem que eu posso enviar, eu não vou conseguir abri-las aqui, mas se eu enviar as listas de vocês do Word, eu tenho certeza que vocês conseguem abrir aí. Então eu vou ver se eu envio aqui para vocês. Depois vocês abrem aí. Eu as tenho aqui. Depois eu já envio para vocês e vocês abrem por aí. Aqui estão todas as listas que nós trabalharemos. Depois eu mando lá para vocês. Mas eu não vou conseguir abrir a lista aqui, tá, gente? Foi mal, hein? Mas realmente meu Word nada. É só Word. Que porcaria. Eu mexi já mexi bastante com ele hoje tentando abrir, que desde a hora que eu liguei hoje de manhã ele não está abrindo, é única e exclusivamente o Word. É só para ajudar a gente, né, gente? A informática cria problemas que só a informática é capaz de resolver. Que ódio que eu tenho disso. Ah lá. Ele dá aquela mensagenzinha rapidinha sobre o modo de segurança e não abre. Gente, vamos lá. Por enquanto... Professor, quando eu comprei 2019, talvez ele abra. Se você tentar instalar o seu 2020, não é? Sim. Tenta instalar o 2019, às vezes vai abrir, porque o problema, o pacote Office 2020 estava com problema. Às vezes a falha pode ser nisso. Sim. Eu tô achando que é porque eu não desinstalei as versões mais antigas do Office. Então aqui no meu computador, nesse computador, quando eu comprei, né? Ele veio com 2015, como eu tenho a assinatura do Office, depois eu atualizei para 2017, depois para 2019, 2020. Mas eu não lembro se eu fui tirando as outras versões mais antigas. Mas o Office geralmente ele tem um pacotinho que quando você instala uma versão mais recente, ele desinstala a mais antiga. Eu vou ter que mexer com calma. É só com Word. Mas mesmo estando o arquivo aqui, se eu mandar para vocês, vocês conseguem abrir por aí. Vamos lá então, gente. Probabilidade. Antes então de resolvermos alguns exercícios, e como eu não estou conseguindo abrir o Word, eu vou abrir alguns exercícios que são clássicos aqui da própria internet para resolver junto com vocês, tá? O que nós falaremos agora é de uma questão particular do estudo da probabilidade. É a probabilidade condicional. O que é essa probabilidade condicional? Probabilidade condicional é quando eu começo a impor condições para a existência do meu evento. Como assim condições para condicional? Como assim condições para a existência do meu evento? Assim, ó. Por exemplo, ó, eu tenho uma caixa. Dentro dessa caixa eu tenho 5 bolinhas enumeradas de 1 a 5. Eu quero saber qual é a probabilidade de, na segunda retirada, então retiro uma e depois retiro a outra, de na segunda retirada o número da minha bolinha for par. Ou assim, ó, eu quero saber qual é a probabilidade de eu ir a um hospital agora e pegar uma pessoa que esteja com Covid-19 e com tuberculose ao mesmo tempo. Observe que eu condicionei a minha probabilidade. Já tinha uma probabilidade, eu coloquei outra probabilidade em cima. Para nós entendermos a probabilidade condicional, é só importante entender primeiro isso, ó. Quanto mais condições eu imponho ao que eu quero na probabilidade, menor é a chance de que aquilo ocorra. Isso é claro para todo mundo? Ó, por exemplo, ó, se você é uma pessoa exigente na hora de escolher o seu cônjuge, seja ele homem ou mulher, você coloca assim, ó, tem que ser bonito. Você já condicionou, diminuiu a probabilidade.
Além de bonito ou bonita, tem que ser trabalhador. Diminuiu mais um pouquinho. Além de trabalhador, tem que ter mais de 1,80 m. Você diminuiu mais um pouquinho. Além de ter mais de 1,80 m, tem que ter doutorado completo. Você diminuiu muito. O que acontece é que toda vez que eu multiplico duas frações, se eu multiplicar dois números inteiros, por exemplo, 2 vezes 3, o resultado, o produto da multiplicação de dois números inteiros, o resultado, o produto, é sempre maior do que os fatores. 5 vezes 7, isso dá 35. O produto é maior do que os fatores, desde que um dos fatores não seja 0 ou 1. Então, o produto é sempre maior do que os fatores. Quando eu multiplico duas frações, por exemplo, meio vezes 1/3, na multiplicação de duas frações é direta. É o número de cima, chamado de numerador, vezes o número de baixo, chamado de denominador. Quando eu multiplico duas frações, o resultado disso é 1/6. O número diminui. 1/6, vou colocar em decimais para que isso fique mais claro para vocês, tá? 0,5 vezes 0,333, não termina nunca. Isso vai dar 1/6, que é menor do que os dois, ó. 1/6 é 0,1666, não termina nunca, ó. 0,16 é menor do que 0,5 e menor do que 0,3. Quando eu multiplico duas frações, o produto é sempre menor do que as duas frações. Por que estou lembrando desse conceitinho básico de matemática? Porque, primeiro, vamos lembrar que nós não operamos números que têm o sinal de porcentagem. Olha o estudo nosso da porcentagem, voltando aqui com a probabilidade e logo junto com a estatística. Para eu poder operar 25%, eu tenho que transformar isso em 25 sobre 100, ou escrevê-lo em decimal, que seria 0,25. E quando eu multiplico dois números que são decimais ou que estão na forma de fração, é a mesma coisa, o número fica menor. Estou dizendo tudo isso para vocês para dizer o seguinte, toda vez que vocês pegarem um exercício de probabilidade condicional, que tem uma primeira condição para o que eu quero, e dentro dessa ainda coloco uma segunda condição, basta multiplicarmos os dois valores. Simples assim. Vou dar um exemplo para vocês. Tenho 6 cartas num baralho. Tem um conjunto só de 6 cartas. Só tenho 6 cartas. Essas cartas estão enumeradas de 1 a 6. Qual é a probabilidade de, na segunda retirada, eu tirar o número 2? Vamos resolver esse exercício? Quero saber na segunda retirada. Então, retirei uma carta. Então, na primeira ficou assim, Tenho 6 cartas enumeradas de 1 até 6. Qual é a probabilidade na segunda retirada eu pegar o número 2? Nós fazemos assim, Primeiro nós vemos o seguinte, Na primeira retirada, qual é a probabilidade de eu retirar o 2? Tem 6 cartas enumeradas de 1 a 6. A probabilidade de eu tirar o 2 é 1 em 6. Beleza, 1/6. Se quiser transformar isso para fração ou não, para porcentagem ou não, nessa primeira fase, é a critério de vocês. Eu vou transformar porque aqui no nosso curso de estatística nós estamos trabalhando muito mais com os decimais do que com frações, né? Então, transformarei isso para fração. A probabilidade de eu tirar o número 2 é de 16,67%. Mas eu não quero retirar o número 2 na primeira retirada, eu quero retirar na segunda. Coloquei uma condição em cima de uma probabilidade já existente.
Só que na segunda retirada mudam as minhas probabilidades. A minha chance de retirar o número 2 na segunda retirada é de 1 em 5, porque uma carta já foi retirada. É de 1 em 5. 1 dividido por 5 vezes 100, para sair em porcentagem, não é isso? A chance é de 20%. Ok, eu ainda não respondi a pergunta. Ó. Qual a chance de na segunda retirada eu retirar o número 2? Simplão, galera. Pega esse primeiro e multiplica pelo segundo. Olha só que bonitinho. Ó. A chance de tirar o 2 exatamente na segunda retirada é 16,67% vezes 20%. Não opero números com sinal de porcentagem. Eu transformo para fração ou transformo para decimal. Então, vai ficar 16,667 vezes 0,20. Calculadorinhas em mãos lá, 0,16667 vezes 0,2, 0,0333. 0,0033, a probabilidade, transformando isso agora para porcentagem, ou seja, fazendo vezes 100, a probabilidade de 3,33% de eu tirar a carta de número 2 na segunda retirada. Sempre que eu imponho condições à minha probabilidade, eu diminuo muito a chance de ocorrência de um evento. Olha o exemplo que eu dei com namorado ou com namorada. Olha só. Se eu quiser simplesmente um namorado, não importa a característica física, não importa nada disso, quero só um namorado. Aumentei muito a minha probabilidade de ter. Só que à medida que eu vou colocando condições, namorado ou namorada, as chances de eu arrumar um namorado ou uma namorada, elas vão diminuindo. E muito, drasticamente. É isso que acontece com as probabilidades. Então, basta que eu multiplique as probabilidades de ocorrência de um evento. Gente, eu queria muito que vocês atentassem a isso, porque probabilidade é super comum em concurso público, tá? Principalmente esses exercícios envolvendo bolinha, envolvendo carta de baralho. No nosso caso, especificamente, nós utilizaremos principalmente, primeiro nós vamos entender melhor e cada vez melhor esse princípio da probabilidade, para depois associarmos isso à estatística, e quando nós associarmos, aí a coisa vai ficar clara de vez. Meu objetivo com isso, lembrem-se, é que vocês entendam a gaussiana. Quando vocês entenderem, vocês vão ver que a gaussiana envolve média, a gaussiana envolve moda, zona de normalidade, a tabela de distribuição de frequências, o cálculo da probabilidade, e a gaussiana também envolve probabilidade. Gaussiana é a reunião de tudo que nós aprendemos até agora. Mas independente da gaussiana, esse tipo de exercício também é muito comum em concurso público. Conforme disse, esse de bolinha, esses de cartas, caixas, enfim. E nós utilizaremos muita probabilidade também para depois fazermos análise de investimento, que essa parte também é importantíssima para contadores e administradores. Análise de investimento e análise de risco. Análise de risco nada mais é do que uma probabilidade de o seu investimento dar certo ou de dar errado. Dá certo quando ele rende, dá errado quando ele não rende. Dá certo quando rende acima do esperado, dá certo quando rende abaixo do esperado. Depois, para isso, nós vamos entender com calma que quando nós falamos em probabilidade dentro da profissão de vocês, estatística e contabilidade, para essa parte nós conversaremos até com mais calma, por isso eu vou até parar o compartilhamento aqui, ó. Vê se vocês concordam com a minha afirmação, não sei se vocês as matérias que vocês já tiveram, porque vocês tiveram uma pequena mudançazinha de grade, mas ó, para vocês é muito claro que fique assim, ó. Sempre existirão 3 probabilidades para vocês, ó. Eu ganho, 3 não, desculpem, 4. Desculpem, 4. Eu ganho, eu perco, eu deixo de ganhar,
eu deixo de perder. É sempre bom vocês terem bem claro isso, principalmente na profissão de vocês, tá? Professor, como é que é isso? Se eu deixo de ganhar, eu estou perdendo. Não, mas de maneira nenhuma. Você fez um investimento, você apostou naquele investimento, por exemplo, numa bolsa de valores, ou quando vocês exercerem grandes cargos executivos dentro de uma empresa, vocês fizeram uma aposta na compra de um maquinário, por exemplo. Aquele maquinário fez com que rendesse em lucro líquido para a empresa só a reposição da inflação. Você não perdeu nada. Você ganhou? Também não. O que acontece é que você deixou de ganhar. Aí sua empresa está tendo prejuízo mensal de 1,6% sobre o lucro líquido ao ano. Você entra, promove mudanças na empresa e ao final você fecha a sua parte contábil no 0 a 0. Você deixou de perder. Você fez o investimento errado, você fez o investimento de 100 mil reais e tomou um prejuízo de 112 mil reais. Aí você perdeu. Você fez o investimento de 100 mil reais, esperava lucrar 120 mil, você lucrou 160 mil. Aí você ganhou. Para quem, eu não sei se tem alguém daqui que brinca no mercado financeiro, trabalha com o mercado financeiro, investe em bolsa de valores, isso é muito Nossa, professor, eu sou frio, hein? Oi? Faz um sufoco para conseguir comprar essas ações e acertar certo. Você mexe com o mercado financeiro, Andressa? Mexo. Ah, então já ouviu falar da Gaussiana e principalmente da curva de Fibonacci, né? Já. Principalmente a Fibonacci, né? Você já aplica? É que o próprio software aplica a curva de Fibonacci algumas vezes para você, né? Eu entro pelo aplicativo. Então, tipo, eu tenho muitas sugestões, né? Mas aquela coisa que, igual o senhor falou, por exemplo, consegui definir o que eu vou ganhar em cima disso, eu já não consigo definir ao analisar o gráfico. Mas eu vou por indicações, ver como a empresa está indo e tudo mais. Mas ao analisar o gráfico, eu ainda não tenho autonomia. Ah, legal. Até o final do nosso curso aqui você terá, pelo menos para fazer uma análise crua do gráfico ali. Entra ali a curva de Fibonacci, também a gaussiana. Se você consegue analisar a curva Fibonacci e a gaussiana, você tem mais propriedade para saber quando investir e quando vender, que esse que é o grande segredo do mercado financeiro, né? Saber quando eu compro e quando eu vendo. Esse é o segredo. Entendi. Legal. E quando vocês forem fazer análise desse tipo de coisa dentro das empresas também, será o grande segredo de vocês quando profissionais forem que já tiverem formados. Quando eu compro, quando eu vendo. Boa parte de vocês aqui trabalharão com RH, sejam contadores ou administradores. Vocês sabem que principalmente médias e microempresas procuram um contador para fazer toda a parte de contabilidade para ele, né? E geralmente é o contador que decide e aí informa o empresário que contratou quando ele tem que fazer corte de custo, entenda, na grande maioria das vezes, corte de mão de obra, porque a mão de obra sozinha ocupa em média entre 30% e 40% da receita de uma empresa. Então vocês que indicarão para o cara quem que ele vai ter que cortar. E aí, que critério que vocês vão usar? Então, sempre farei com vocês esse exercício de raciocínio, tá, gente? Porque mais do que vocês aprenderem as fórmulas, mais do que vocês aprenderem tudo isso, essa parte é de informação. Você dá uma googada ali e encontra. Nosso objetivo aqui é a formação de um bom profissional. Então, há várias partes relacionadas à formação que vocês não encontram facilmente fora de um curso superior. Então, o que eu sempre farei isso com vocês da conscientização da importância do uso da estatística. Para saber quem vocês vão mandar embora, por exemplo, tanto para contadores quanto administradores, espero que vocês já saibam. Traça a média de salário, calcula o desvio padrão, joga na zona de normalidade, serão demitidos se o objetivo é redução de custos, todos aqueles salários que estão fora da zona de normalidade, para cima. Entendeu? Se você quer na sua empresa
aumentar os custos, porque por questões legais você precisa declarar um custo maior, e vocês sabem que esse tipo de situação acontece por conta de taxação de impostos, vocês sabem disso melhor do que eu. Vocês cortam os funcionários que estão na linha de baixo da zona de normalidade, os mais baixos, que aí você aumenta a sua zona de normalidade e você cai de repente dentro de uma taxação específica de imposto. Mas isso depois que a gente estiver dominando principalmente a Gaussiana, e a Gaussiana também mostra a zona de normalidade, tá, gente? A Gaussiana ela nos mostra o desvio padrão e a zona de normalidade, conforme vocês verão no futuro. Quando vocês estiverem olhando para uma tabela de distribuição de frequências, já estiverem imaginando como ficará o histograma e estiverem enxergando realmente a curva de Gauss dentro do histograma, vocês aprenderam tudo que é necessário num curso de estatística e probabilidade básica como esse, tá, gente? Essa outra partezinha desses cálculos que eu mostrei para vocês, por exemplo, a probabilidade de ocorrência do fenômeno, é o que eu quero sobre o que eu tenho, também serve para fazer análise, mas isso é muito mais de formação científica e para vocês resolverem exercícios de concurso público. Então, sim, faremos muito exercício com bolinha, aí tem bolinha com retirada, bolinha sem retirada, mas na prática também encontraremos exercícios que são de fatos reais, por exemplo, um exercício que tem na lista que eu enviarei para vocês. Vou ver o meu Word aqui como é que tá, então não vou prometer data do envio da lista. Eu prometo para vocês que antes da Olimpíada de Tóquio eu mando. É a única coisa que eu posso prometer para vocês. Antes de acabar o Covid eu mando. Por conta desse probleminha com o Word. Não, acho que amanhã eu já consigo mandar para vocês já. O que eu quero que vocês percebam é assim, ó. Esse tipo de situação também que é bem comum. Tem um exercício lá que ele é real. Ele mostra a quantidade de acidentes de trânsito em São Paulo. Aí, através do gráfico, a gente consegue analisar qual a probabilidade de eu ir ao hospital e encontrar um acidentado por trânsito. Aí ele fala, qual a probabilidade de você encontrar alguém que bateu o carro e que depois de ter batido o carro foi atropelado. Aí vocês vão ver que é facinho fazer isso. Embora o pessoal se assuste com isso, é bem fácil fazer a conta. E sim, pode acontecer e acontece. O cara sai do carro porque bateram na traseira dele e é atropelado. Eu fui ver os dados lá da Secretaria de Trânsito do Estado de São Paulo e isso é bem mais comum do que vocês imaginam. Então, se bater meu carro, cuidado na hora de descer do carro. Certo, galera? Então, revisando, probabilidade condicional, multiplico. Toda vez que eu imponho uma condição a mais para ter aquilo que eu quero, aquilo diminui a probabilidade de eu realmente ter aquilo que almejo. É basicamente isso. Isso parece um conceito básico, mas as pessoas se confundem bastante, tá, gente? Mas bastante mesmo. Lembra do começo da aula que eu falei que o objetivo de hoje era passar o histograma e entrar no conceito de probabilidade? Dever cumprido agora às 9h04 da noite, galera. Vamos lá. Atividade de vocês agora. Essa atividade eu pedi para que vocês fizessem porque ela entrará lá naquele conjunto de atividades que vocês me enviarão lá depois. Na aula que vem, na segunda-feira que vem, eu já vou marcar a data para o envio, tá? Daquela atividade de composição da N2, que valerá também 4 pontos, tá? Eu ia pedir para que vocês fizessem o histograma da tabela de distribuição de frequências 1, 2 e 3 da lista da aula passada. Só construir histograma, tá, gente? Constrói à mão lá mesmo com reguinha. Depois eu vou falar para vocês sobre o envio, porque na segunda-feira que vem eu já vou abrir no Classroom lá de vocês o envio das atividades para composição da nota N2, tá? Será do mesmo jeito, 4 pontos de envio de atividade e 6 pontos da prova. Então terá lá a construção do histograma, tá? Então isso eu queria que vocês notassem. Qual a atividade de vocês? Construir o histograma. Na aula que vem eu começarei a aula tirando dúvidas sobre a construção do histograma, mas acredito que ninguém terá dúvidas. Aí com o histograma que vocês farão, nós já tiraremos algumas conclusões para adentrarmos cada vez mais com mais força em probabilidade. Conseguindo mandar a próxima lista para vocês até amanhã, na semana que vem eu já resolverei a lista de probabilidade e nós já entraremos na Gaussiana, tá, gente? Até aqui alguma dúvida? Não? Tranquilo?
Tranquilo. Então, galerinha, por hoje é isso daqui. Vou ficando por aqui. Tchau, gente. Uma ótima noite para vocês. Tudo de bom. Beleza, Rodrigo. Obrigadão, viu? Obrigado, galera. Tchau, Intel. Forte abraço. Professor, obrigada. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu. Vamos lá torcer pelo Corinthians agora, hein, gente? Por favor. Perdi. Meu professor. Eu tô torcendo. Tô torcendo e não tá adiantando, né, cara? Que tome 5 de novo.